Fala galera! Então na aula de hoje vamos ver a Lei de Coulomb. Uma lei que, como o nome já indica, foi elaborada por um cientista chamado Charles-Augustin de Coulomb, um cientista francês. O objetivo de Coulomb era estudar a força de interação entre duas cargas que vamos considerar pontuais. O que é uma carga pontual? Ou, como é muito comum das questões falarem, uma carga pontiforme. É uma carga que ela vai ser muito pequena, que o seu tamanho vai ser desprezível. É para isso que nós vamos utilizar a lei de Coulomb, quando estivermos tratando de cargas pequenas, pontuais. E bom, Coulomb então estudou que fatores que vão influenciar na força de interação, essa força denominada de força elétrica, entre duas cargas. Por exemplo, se eu tiver aqui uma carga positiva, outra carga negativa, podemos imaginar um próton e um elétron, a gente vai ter uma força de interação entre os dois, que, como são cargas e sinais contrários, é uma força de atração, e a gente quer ver quais fatores que vão influenciar na intensidade aí dessa força, né? Uma coisa que a gente pode constatar: quanto maiores serão os módulos das cargas, ou seja, os valores das cargas, maior será essa força de atração entre elas, né? Se aumentar o módulo dessas cargas, elas tendem a se atrair com uma força de maior intensidade. Então, uma relação que a gente já pode escrever aqui é que a força elétrica entre as cargas, ela vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas, né? Importante salientar isso. É proporcional ao produto das cargas. Quanto maior for o produto das cargas, maior será a força elétrica. E bem, outro fator que Coulomb notou que influenciava na intensidade da força entre cargas era a distância, que a gente vai simbolizar aqui pela letra D, entre as cargas. Bom, uma coisa que a gente já pode tirar de intuição, né? Quanto mais distante estiverem as cargas, se eu imaginar que essa carga eu trago ela para mais longe, a tendência é a força de interação entre elas diminuir, né? Quanto mais distante elas estiverem, menor é a força. Ou quanto mais próximas estiverem as cargas, maior será a intensidade da força. Só que Coulomb notou que essa proporção entre força e distância não era uma proporção simples dessa maneira. Olha só uma coisa observada. Se tu pegasse e dobrasse, ó, vamos colocar aqui, dobrasse a distância entre as duas cargas, bom, nós sabemos que a força vai diminuir, pois estou aumentando a distância, só que a força não vai ficar metade do que era antes. A força fica dividida por 4. A força tem a sua intensidade dividida por 4, que na verdade é 2 ao quadrado. Ou se, por exemplo, se tu triplicar a distância entre as duas carguinhas, tu vai notar que a força ela não vai ser dividida por 3, vai ser dividida por 9, que é, na verdade, 9, 3 ao quadrado. E por sua vez, vamos colocar aqui uma outra situação. Se eu pego a distância entre as cargas e divido por 2, ou seja, coloco elas mais próximas, metade da distância, a força ficará mais intensa, mas não ficará dobrada, ficará quadruplicada. Nota bem a relação que nós temos entre força e distância aqui. Não sei se tu percebeu, mas essa relação notada pelo Coulomb, ela segue a seguinte lógica. Tudo que tu faz com a distância, com a força vai acontecer o quê? A operação contrária, multiplicação, divisão, divisão, multiplicação, só que com esse fator da distância elevado ao quadrado. É sempre essa lógica que a gente segue aqui. Multipliquei a distância por 2. O que acontece com a força? Divide por 2 elevado ao quadrado, ou seja, por 4. Então, nós podemos escrever de uma maneira mais rebuscada que a força elétrica entre as duas cargas, ela vai ser inversamente proporcional
ao quadrado da distância e não simplesmente inversamente proporcional à distância. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essas são as duas relações de proporcionalidade que nós teremos aqui. E bom, agora que a gente tem essas relações de proporcionalidade, o que nós fazemos agora na física? Colocamos uma constante e chegamos então na expressão da lei de Coulomb, que me dá a força elétrica entre as duas cargas. Ficamos então com Q sobre D ao quadrado. Qzão e Qzinho, pessoal, são os valores, os módulos das duas cargas. Aqui a gente coloca Qzão e Qzinho só para diferenciar uma da outra. Poderia ser Q1 e Q2, QA e QB, tanto faz, aí a escolha é tua. Detalhe aqui que nós pegamos, veja só, ó, o módulo das cargas. Porque aqui estamos preocupados só no módulo da força na sua intensidade, então não nos preocupamos com o sinal das cargas, só a sua intensidade. E o K, o que vai ser o K? Nós vamos chamar o K de constante eletrostática do meio. Como o nome já está sugerindo, vai ser uma constante que depende do meio. Cada meio vai ter o seu próprio valor. Obviamente, não te preocupe que nenhuma questão vai te cobrar o valor da constante. Mas geralmente ela aparece no vácuo, é o meio que mais aparece, e o valor dela é 9 vezes 10 na 9. Pois bem, toma cuidado aqui quando aparecer alguma questão envolvendo contas numéricas, com as unidades do Sistema Internacional utilizadas aqui. As duas cargas nós utilizamos como unidade Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Para a distância, nós utilizamos como unidade o metro, unidade de distância no Sistema Internacional. Para a unidade de força, vamos utilizar, obviamente, Newton. Uma coisa interessante daqui é que a unidade da constante, a partir daqui, vai ficar como? Olha só, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aí, nossa, né? Que unidade meio estranha. Por que Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado? Simplesmente para ajeitar as unidades do que a gente tem aqui, para deixar a unidade de um lado igual à unidade do outro lado. Porque, trota, isso é uma igualdade. Então, tu tem que ter Newton de um lado e Newton do outro lado. Se tu tem essa unidade para constante, ó, substitui aqui, o metro quadrado corta com o metro quadrado aqui da distância. E o Coulomb ao quadrado corta com o Coulomb quadrado das cargas, sobrando Newton, que é a unidade de força. Por isso, essa unidade aí dá constante. Tome muito cuidado, pessoal, para os prefixos muitas vezes utilizados nas questões para a unidade da carga elétrica. Milicoulomb, microcoulomb e nanocoulomb. Cada prefixo que tem aqui significa uma potência de base 10. O milicoulomb, por exemplo, é equivalente a 10 na menos 3 coulombs. Muitas vezes os alunos erram porque aparece numa questão que tal carga é 5 milicoulombs, por exemplo, e ele coloca aqui só 5. Não. Se a carga é 5 milicoulombs, ela é, na verdade, 5 vezes 10 na menos 3 coulombs. Então, você tem que colocar ali 5 vezes 10 na menos 3. Microcoulomb, micro equivale a 10 na menos 6 coulombs. E o nanocoulomb equivale a 10 na menos 9 coulombs. Sora, eu tenho que saber isso de cor? Na dúvida, meu amiguinho, minha amiguinha, é melhor que tu saiba isso de cor. Algumas questões te dão no enunciado já o valor disso, aí está ok, mas algumas questões de alguns concursos não dão. Então, na dúvida, para não correr esse risco, é bom que tu saiba o valor de cada prefixo. As questões envolvendo lei de Coulomb muitas vezes vão explorar essa relação de proporcionalidade entre as cargas e a força e a distância e a força. São questões que envolvem, por exemplo, a seguinte situação. Ele fala no enunciado da questão que ele vai triplicar a distância entre as cargas. Aí ele pergunta o que vai acontecer com a força elétrica. Nota, não é uma questão que envolva necessariamente conta com números,
mas simplesmente lidar com as relações de proporcionalidade. Um último recadinho antes da gente finalizar a aula é que a força elétrica que uma carga faz na outra sempre são forças de mesma intensidade. Se essa carguinha está atraindo ela com 10 newtons, a outra também está sendo atraída com os mesmos 10 newtons. As forças têm a mesma intensidade, só terão sentidos contrários, independente aqui do valor das cargas. Por que isso? Por causa da terceira lei de Newton da ação e reação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, clica no sininho e se inscreve no canal para receber notificações a cada vez que um vídeo novo for postado. No mais é isso aí. Dá um tchau pro professor agora. Tchau!